Pronto. Então, de novo, boa noite para todo mundo. A gente vai dar início, então, à nossa segunda aula, né? Essa é a segunda aula de 4 aulas ao todo. A gente teve a nossa primeira aula semana passada, essa é a segunda, e tem mais uma na próxima semana, e a outra é a atividade presencial. Na última aula, eu falei para vocês que eu ia verificar com os tutores os horários, os locais das nossas aulas presenciais nos polos, tá? Eu ainda não consegui fazer essa verificação, mas na próxima semana eu confirmo com vocês. E se eu confirmar antes, eu coloco já no WhatsApp também. Então, deixa eu só aceitar aqui. Aceitei. Bom, nessa aula, a gente já começa, então, com uma atividade que a gente vai precisar colocar ela lá na plataforma, lá no nosso AVA, tá? Relembrando, então, a nossa primeira aula, ela foi uma aula só realmente mais de apresentação, né, da disciplina, do que a gente vai ter que fazer aqui, lembrando que o nosso foco nessa disciplina é a construção do plano de aula, né? A implementação do nosso plano de aula vai acontecer só na próxima disciplina com outro professor. Então, aqui comigo, a gente só vai gastar tempo, né, pensar direitinho no nosso plano de aula, e a gente vai fazer isso aos poucos. Então, na nossa última aula, eu pedi para vocês, né, relembrarem o que vocês já fizeram na disciplina anterior, qual foram os eixos que vocês trabalharam, qual foram os subtemas que vocês trabalharam, que nessa disciplina agora a gente vai ficar focado somente em um único eixo e um único subtema, né? Tanto o único eixo e esse único subtema, ele é de escolha livre de vocês dentro, então, dessa lista que a gente já tem, que é uma lista própria do Ciências E10, né? Então, foi solicitado que vocês escolhessem entre o tema ambiente, universo, vida e tecnologia, lembrando que é só um, e é só um plano de aula que a gente vai fazer, tá? Então, dentro desse eixo, eu também solicitei que vocês escolhessem também um único subtema, certo? Obviamente, vocês já perceberam que dentro desses eixos, dentro desses subtemas, a gente vai ter uma quantidade absurda de temas pequenos, né, de conteúdos curriculares, conteúdos adjacentes que a gente pode trabalhar. Então, para o nosso plano de aula, como novamente é um plano de aula de 50 minutos, é um plano para ser implementado, a gente vai ter que, dentro do nosso subtema, escolher algum conteúdo específico. Esse conteúdo específico, ele também vai ficar a cargo de vocês, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente vai ter que preencher aos poucos para a gente conseguir ter o nosso plano de aula bem fechadinho no final, tá? Vamos só passar aqui algumas informações gerais sobre as variedades de planos que a gente tem, alguns como obrigação, como professores, e outros que eles surgem dentro do nosso sistema educacional, e às vezes nós, mesmo como professores, a gente não consegue confeccionar eles porque não fica na nossa mão, né? A menos que a gente vá para uma parte mais administrativa da educação, a gente vai ter que fazer essa construção em si, né? Mas dentro de sala de aula, a gente normalmente fica preso em 2 tipos de planos que somos, que a gente realmente que vai fazer a produção. É a produção do plano de aula, né, que é aquele plano de aula que ele é diário, ele é da aula ou daquela investigação ou daquela atividade que a gente vai fazer. Tem aquele plano maior, que é o plano de ensino, que em teoria deveria envolver todos os planos de aula ao longo do ano, mas a gente sabe que até mesmo a construção de plano de aula ela é muito difícil, né? É muito difícil a gente conseguir planejar o que a gente vai fazer corretamente, com todos os passos, com o tempo marcado, com todo o material naquela aula. O que a gente tende a fazer como professor é ter o conteúdo. Então, o conteúdo daquela aula é aquele. E aí a gente acaba desenvolvendo, às vezes, com alguma possibilidade, a gente consegue fazer algum planejamento mais efetivo ali.
Muitas vezes a gente planeja, no final das contas só vira uma aula teórica. Muitas vezes a gente não planeja, acaba a gente tendo a possibilidade de fazer alguma coisa diferente ali com os nossos alunos, né? Então, a gente vai focar na nossa disciplina no plano de aula, que é aquele plano para aquele dia, tá? O plano de ensino, que é aquele plano geral, também é conhecido como plano de disciplina, a gente não trabalha aqui nessa disciplina, certo? E a gente nem vai trabalhar com esse tipo de plano no nosso, na nossa especialização aqui. Os outros, que já são mais administrativos, já envolvem algumas obrigações relacionadas ao Ministério da Educação, que tem que colocar na plataforma do MEC, às vezes a gente nem participa da confecção deles, né, que é o famoso PPP, que é o projeto político pedagógico, né, da educação básica, tem o projeto pedagógico de curso, que são das graduações, que é o PPC, e o plano de curso, que ele seria um plano mais geral, plano de especialização, plano de curso técnico, e a gente tem também o PPI, né, que ele é bem mais acima de tudo isso, que é o projeto pedagógico institucional, né? Então, todas as universidades têm, é um pouco complicado ter a escola em si ter, normalmente a gente tem para o estado ou para o município esse PPI, e isso também acaba sendo muito mais específico e muito mais presente nas instituições públicas do que nas instituições particulares, tá? Então, o nosso plano de aula, ele é o mais basal, ele é o mais imediato, ele é para ser aplicado naquele dia, certo? Aqui, então, só realmente fazendo uma diferenciação do que é o plano de ensino, do que é o plano de aula. Lembrando que o plano de ensino, ele também vai ser chamado de plano de disciplina, né? O plano da biologia, e aí dentro do plano da biologia você vai ter vários planos de cada dia que você vai dar aula. O plano de ensino, então, ele é aquele que compreende todo o processo de ensino, aprendizagem durante o ano letivo, né? Explicitando todas as disciplinas ou módulos do curso, é o documento que o aluno recebe no primeiro dia de aula. A gente está falando aqui da educação básica, então a gente não tem essa obrigatoriedade de fazer isso, né? A gente dificilmente dá isso para o aluno na educação básica. Na graduação, isso já é obrigatório, né? Inclusive, isso já conta até para a nota do curso no MEC, que existe um critério lá, que ele questiona se o aluno recebe o plano de ensino, né? Então, o plano de ensino, ele também é um documento que o aluno, né, recebe no primeiro dia de aula, e ele tem, especificamente na parte da graduação, ele tem até uma flexibilidade de questionar aquele plano, né? Então, ele pode ir para a ouvidoria com aquele plano, ele pode fazer uma reunião com os alunos e solicitar que o professor modifique algumas coisas, especialmente relacionado ao tipo de avaliação, se ele acha que a avaliação só por prova não é suficiente, ou é muito rígido, um pouco flexível, ao tipo de bibliografia, se tem na biblioteca, se não tem, né? E, eventualmente, o educador ele não tem oportunidade de elaborar o plano de ensino, pois, conforme a instituição é previamente elaborado e apresentado, sem espaço para ser revisitado, né? Esse plano de ensino, que já é produzido e dado na mão do professor, ele é muito comum em faculdade, né? Instituições particulares. Na pública, normalmente, isso fica na mão de quem é da cadeira da disciplina, certo? Então, o plano de disciplina ele é o que a gente está falando, ele é o imediato, né? A gente pode confundir plano de aula com sequência didática, tá? É esperado que todo plano de aula ele envolva uma sequência didática. O que a gente tem na realidade é que muitas vezes esse plano de aula ele fica só na parte teórica, e a gente sabe que isso é comum por vários motivos, né? A gente não tem tempo na educação básica para desenvolver do jeito que a gente gostaria de desenvolver, a gente não tem material para desenvolver, a gente não tem laboratório para desenvolver, às vezes a gente não tem nem luz para desenvolver, né? Então, essa parte de ter uma sequência didática, ela acaba sendo muito prejudicada e dependendo de onde você vai dar aula, né? Mas a expectativa é que a gente consiga criar um plano de aula que ele seja realmente voltado para a parte de investigação, né? E o que seria essa parte de investigação? Sabendo da dificuldade de tudo que eu já falei, não ter laboratório, né? Não tem nenhuma infraestrutura, dependendo de onde você está, obviamente, a parte de investigação, ela vai ficar nessa vontade de colocar o aluno para
descobrir alguma coisa, né? Então, a gente considera até mesmo que você sai dessa parte muito tradicional de o aluno só receber informação, de que até mesmo você colocar ele para fazer uma pesquisa no celular, isso já ajuda a quebrar essa parte muito tradicional, muito rígida, muito chata, muito monótona do que é uma aula, tá? Obviamente, você vai ter que pensar nesse plano de aula de acordo com a sua realidade, né? Esse plano de aula, ele pode envolver, inclusive, a construção de materiais que não existem, né? Então, se na sua escola não tem nenhum material didático, não tem nada, esse plano de aula, ele pode envolver a construção de um jogo didático, né? Então, a gente vai vai pensar em transformar esse plano de aula em uma coisa que realmente envolva os alunos e, obviamente, você consiga fazer dentro dos seus limites, certo? Todos os limites, tá? Limite de tempo, limite financeiro, certo? Então, o nosso plano de aula, ele é aquele diretamente relacionado ao plano de ensino, né? Ele mais descreve uma sequência didática, a gente sabe, como eu acabei de falar, nem sempre isso acontece, mas a gente vai tentar fazer isso, né? E a ideia é que ele seja seguido integralmente, né? E ele tende a ser, então, um plano de aula de cada aula ou de uma atividade prática específica, de uma ida ao laboratório, de ida no campo, de estágio, de uma visita técnica. Isso também pode fazer parte do seu plano de aula se você tiver essa possibilidade. Se o seu plano de aula envolver uma atividade investigativa em que ela seja baseada nos seus alunos irem para algum lugar, conhecer alguma coisa, não tem problema, tá? Então, tudo vai ficar à disposição de vocês de acordo com o que você acredita que você consiga desenvolver, tá? Então, o nosso plano de aula ele vai ter o objetivo principal de facilitar a visualização dinâmica da aula ou da atividade, né? E contribui também para que outro docente consiga utilizar aquilo como referência, né? No futuro, a gente vai começar a falar mais especificamente do nosso desenvolvimento de TCC. Vocês já tiveram uma primeira disciplina com o TCC, né? Mais para frente a gente volta a falar sobre isso. E a ideia de construção final do nosso trabalho aqui é a publicação, no mínimo, desses planos de aula, tá? Então, os professores, eles já conversaram sobre essa possibilidade da gente fazer um e-book, fazer um livro com todos os planos de aula, tá? E, obviamente, a gente vai aprimorando essa ideia, mas com certeza a gente vai conseguir fazer alguma publicação com todos os alunos de tudo que foi produzido, tá? Com relação ao nosso plano de aula, como é que a gente vai começar a construir ele nessa nossa primeira atividade, tá? Essa primeira atividade, ela envolve um pré-plano de aula. Então, ele ainda não é o plano que vai ser finalizado. Ele já vai ter alguns elementos importantes, vai funcionar como pré-plano, que você vai utilizar o que você já fizer aqui, você vai utilizar para fazer a atividade 2, tá? Então, o nosso plano de aula, ele vai ser, então, um documento que ele tem algumas obrigatoriedades, alguns critérios que a gente vai ter que escrever, certo? Onde vocês vão colocar essa primeira atividade, vocês vão colocar ela lá na atividade 1, vou mostrar para vocês lá no próximo slide, mas eu quero falar para vocês sobre o plano que está lá. Quando você aperta lá no AVA o material de estudo e você tem esse modelo de plano de aula em PDF, abre exatamente esse modelo aqui, tá? É esse plano de aula que está aqui, e esse plano de aula modelo, ele é sobre a neutralização das emissões de carbono. Esse plano, ele é um plano muito simplificado, muito reduzido, né? A gente vai aprimorar esse plano, certo? Por causa disso, a gente vai adicionar coisas a mais aqui. Como a gente está pensando em uma publicação em si, né, de todos esses planos de aula, de todas as atividades que a gente vai desenvolver, a gente precisa dar uma melhorada, senão fica muito simplificado e a gente, às vezes, talvez a gente não consiga fazer uma publicação com esse plano de aula que está aqui, tá? Então, a gente vai dar uma melhorada nele, mas a ideia é um plano que ele continua sendo simples, tá? Ele só vai ter mais informações para que a gente consiga ter material suficiente para fazer uma discussão bem bacana depois de tudo, depois que a gente passar por todas as disciplinas, a gente passar por todas as experiências, tá? A atividade 1, então, ela vai estar lá do ladinho ali das atividades do material de estudo, você vai apertar lá em atividade 1,
é lá onde você vai colocar o documento. Com relação ao documento que vocês vão preencher, eu vou mandar ele para você, vou mandar o documento para vocês via WhatsApp, ele vai estar como Word. Ele é esse aqui, tá? É esse modelo aqui. Ele vai ter para vocês preencherem o nome do cursista, o eixo escolhido, lembrando que é só um, o subtema escolhido, também lembrando que é só um, e o conteúdo específico escolhido, tá? Em seguida, vocês vão ter que fazer a justificativa da escolha do conteúdo de vocês. Eu vou apresentar o que tem no modelo para vocês e eu vou apresentar também esse mesmo modelo que está agora em branco, eu vou apresentar ele preenchido. E eu vou colocar esses dois documentos disponíveis para vocês lá no WhatsApp, tá? Para vocês entenderem o que eu quero que vocês façam. Então, essa é a primeira parte, o nome de vocês, o eixo, o subtema, o conteúdo e uma justificativa desse conteúdo, tá? Ele não é a justificativa do seu subtema nem do seu eixo, ele é a justificativa do seu conteúdo ali. Em seguida, eu preciso que vocês escrevam qual é a principal pergunta norteadora a ser trabalhada, tá? Então, o que é essa pergunta norteadora? É a pergunta que ela vai estimular com que a aula tenha sido realizada, tá? E a partir dessa pergunta norteadora, eu também preciso que vocês selecionem outras perguntas que são adjacentes, né? São perguntas que, ao longo que a aula se desenvolva, vocês também vão acabar respondendo elas, tá? Essas duas questões, a principal e as outras, ela vai ficar muito mais fácil de ser observada quando eu mostrar para vocês o modelo preenchido. Eu também preciso que vocês respondam quais são os 3 tipos de conteúdos que vão ser abordados. Qual é o conteúdo conceitual? Esse conteúdo conceitual, ele está relacionado aos conceitos básicos que o seu aluno ele vai precisar saber, tá? O outro tipo é o conteúdo procedimental. O que é o conteúdo procedimental? É o que é que o seu aluno vai conseguir fazer na prática depois que ele vê a sua aula. E o que é o conteúdo atitudinal? O conteúdo atitudinal é o que mudou no seu aluno depois que você fez a sua aula, tá? Então, esse é o modelo em branco para vocês, e agora eu vou mostrar para vocês como é que ele é preenchido. Então, eu escolhi fazer o preenchimento desse modelo utilizando algo da minha área, algo que eu gosto muito e que os alunos gostam muito de falar. Então, eu coloquei lá o meu nome, né, Lisiane Salvatierra, eu escolhi trabalhar com o eixo ambiente e com o subtema A Terra é Viva. O conteúdo específico que eu escolhi foi a prevenção contra acidentes com animais peçonhentos terrestres, tá? Lembrando, então, que esse conteúdo específico, você pode escolher o conteúdo que você mais gosta, pode escolher um conteúdo que tem que ser obrigatoriamente trabalhado no currículo de vocês, pode ser um conteúdo que, que os alunos tenham muita dificuldade, pode ser um tema que ele não está sendo planejado para você ministrar, mas é um conteúdo que acabou surgindo na atualidade. Então, eu dei o exemplo, por exemplo, de dengue. É interessante falar sobre dengue, por exemplo, porque é uma coisa que está muito em voga. Pode ser qualquer outra coisa que surgiu agora na mídia, que os alunos não sabem, gostariam de saber. Pode falar, por exemplo, de inteligência artificial, que é outra coisa. É isso, tá? Então, o conteúdo específico, ele fica a cargo de vocês, certo? Não escolha uma coisa muito grande, escolha um tópico realmente para você conseguir trabalhar ele todo, certo? Então, qual foi a minha justificativa para escolher esse conteúdo, né? Para escolher trabalhar com prevenção contra acidentes com animais peçonhentos. O que eu justifiquei aqui? Eu falei que os animais peçonhentos terrestres, e só uma informação importante, animais peçonhentos, eles estão em todos os lugares, tá? Eles têm animal peçonhento terrestre, tem aquático. Então, eu escolhi não falar sobre todos os animais peçonhentos, eu escolhi falar sobre especificamente os terrestres. Então, eu estou falando basicamente de serpentes, eu estou falando de aranhas, eu estou falando de taturanas, eu estou falando... nesse ponto, eu escolhi...
excluiria abelhas, por exemplo, que eu posso considerar eles como aéreos, certo? Então, os animais peçonhentos terrestres, eles fazem parte do cotidiano das cidades, em especial nas áreas menos urbanizadas e rurais, e apresentam importância médica devido à possibilidade de causar envenenamento nos seres humanos. Assim, é crucial que os alunos tenham conhecimento para identificarem corretamente um animal peçonhento e saberem como se prevenir contra possíveis acidentes com esses animais. Ainda o tema se conecta com diversos conteúdos como zoologia, educação ambiental e educação em saúde, proporcionando uma oportunidade de aprendizado interdisciplinar. A abordagem do assunto pode engajar os alunos em atividades educativas sobre a prevenção dos ecossistemas e evitar a morte desnecessária dos animais peçonhentos. E, finalmente, isso os incentivará a adotar atitudes responsáveis em relação ao meio ambiente e a convivência harmoniosa com outras espécies, tá? Então, foi essa a minha justificativa. Seguindo nisso, então, eu tive que escolher qual é a minha principal questão norteadora a ser trabalhada. Então, eu identifiquei que o mais importante desse conteúdo, primeiramente, antes de explicar como que o aluno vai se prevenir, ele precisaria saber o que é um animal peçonhento terrestre, tá? Então, a minha pergunta principal, norteadora aqui, ela ficou: quem são os animais peçonhentos? Então, é uma coisa que eu obrigatoriamente tenho que abrir a minha aula falando sobre quem são os animais peçonhentos terrestres, como identificar eles. Em seguida, quais são as outras questões norteadoras que serão apresentadas? Lembrando, então, que as questões norteadoras são aquelas que eu também vou responder à medida que a aula vai se desenvolver e que são importantes para aquele aluno ter aquela compreensão total com relação ao conteúdo. Então, eu também vou ter que explicar para o meu aluno qual é a diferença entre animal peçonhento e venenoso, né? Que muitas pessoas confundem. O animal peçonhento, ele não é um animal venenoso, e é importante saber essa diferença, porque isso vai influenciar como você se previne. Quais são os animais peçonhentos terrestres mais comuns? Então, esse aluno, ele precisa saber que é uma serpente, que é uma aranha, né? Quais são os locais onde esses animais podem ser encontrados? Quais as medidas preventivas que podemos adotar para evitar os acidentes? O que fazer em caso de acidente com o animal peçonhento? Qual é a importância da preservação do habitat natural desses animais para a preservação de acidentes? Qual é o papel dos animais peçonhentos no ecossistema? Quais são os mitos e verdades sobre animais peçonhentos? Então, aqui eu tenho várias perguntas, desde a principal até as perguntas adicionais, que eu vou responder ao longo da minha disciplina, certo? Ao longo da minha aula, para abordar esse conteúdo específico. Quando eu saio daqui, deixa eu voltar lá. Ai, faltou só uma partezinha aqui. Deixa eu abrir aqui no PDF. Pronto. Deixa eu ir mais para baixo. Pronto. Aí eu falei para vocês que a gente também vai ter que responder aqui com relação aos conteúdos, né? Essa diferenciação entre conteúdo procedimental, atitudinal a serem trabalhados. Deixa eu só ver se eu não coloquei ele um pouquinho mais para frente. Coloquei, certo. Com relação, então, exemplificando melhor, o que são esses 3 conteúdos que vocês vão precisar preencher lá no modelo de pré-plano de aula. Eu tenho o conteúdo conceitual, o procedimental e o atitudinal. O conceitual é o mais fácil de entender, né? São os principais conceitos, princípios ou teorias que o aluno vai precisar conhecer para ele conseguir compreender todo aquele conteúdo. O conteúdo procedimental, ele é o que o meu aluno vai conseguir fazer depois da minha aula. Então, é uma coisa meio que prática. Então, a partir da minha aula, ele desenvolve uma habilidade, ele desenvolve alguma coisa que ele consegue aplicar imediatamente, tá? E o conteúdo atitudinal, eles são valores. Então, a partir da minha aula, alguma coisa modifica dentro dele com relação à atitude dele. É um olhar diferenciado para aquilo, né? Eu consigo diminuir o preconceito com relação a alguma coisa. Ele pode acreditar numa crença ou num mito
e eu consigo fazer a desconstrução daquela crença, daquele mito que é prejudicial para ele, certo? Então, a gente tem esses conteúdos que acabam formando, então, esse triângulo ali, que ele seria um triângulo que ele indica que a minha aula ela foi significativa, né? Porque eu consegui fazer com que ele aprenda alguma coisa com relação ao conceito, que ele desenvolva uma prática, uma habilidade com relação ao procedimento e que ele em si seja uma pessoa modificada. Então, eu modifico ele enquanto pessoa, enquanto cidadão. Então, eu coloco uma atitude ou uma virtude. Aqui eu tenho, por exemplo, uma tabela que foi organizada para mostrar, né, esse tipo de dimensão, esse tipo de conteúdo que é trabalhado, conceitual, procedimental e atitudinal. Eu posso fazer isso para qualquer tipo de conteúdo, até mesmo conteúdos muito grandes, né? Então, por exemplo, na área de fisiologia humana, por exemplo, quando eu trabalho conteúdo falando sobre a ação dos agrotóxicos, com relação à minha dimensão conceitual, eu preciso explicar para aquele aluno quais são os fatos, né, sobre os agrotóxicos no organismo, ou seja, o que aquele agrotóxico faz dentro do organismo do indivíduo. Quando eu falo para o procedimental, significa, então, que na minha aula eu ensinei o meu aluno a mensurar, a medir os resíduos de agrotóxicos. Então, o meu aluno sai daquela aula sabendo fazer essa medição. É uma coisa prática. E quando eu vou para a parte de atitudinal, eu faço uma discussão de valor da vida e direitos humanos com relação ao uso de agrotóxicos, né? Então, eu posso falar que eu posso mudar a visão do meu aluno sobre os prejuízos, né? O que o agrotóxico acaba interferindo na vida do ser humano, né? E a gente sabe que agrotóxico, a gente já tem vários acidentes de contaminação com agrotóxicos, que tiveram efeitos bem prejudiciais, já levaram à morte, né? Então, existe toda uma parte de trabalhadores que trabalham sem os EPIs, né? Trabalhando com agrotóxicos e tem influência direta na saúde dessas pessoas. Então, eu acabo fazendo uma modificação na visão do meu aluno sobre os agrotóxicos, certo? Então, falando especificamente sobre o meu pré-plano com relação aos animais peçonhentos, se eu vou falar de conteúdos conceituais a serem trabalhados, o que eu preciso que o meu aluno saiba? Eu preciso que ele saiba a definição de animais peçonhentos, eu preciso que ele saiba a definição de animais venenosos, para fazer essa diferenciação, e eu preciso que ele saiba a definição de veneno, né? Para ele entender o que é o veneno, por que aquela secreção vai ser chamada de veneno e aquela outra não vai ser, qual é a relação disso com o ser humano. Então, são conceitos básicos, né? Com relação ao conteúdo procedimental, quando o aluno terminar a minha aula, ele vai conseguir diferenciar um animal peçonhento de um animal venenoso. Então, ele vai olhar para uma serpente agora, ele vai falar que aquele animal é peçonhento. Ele vai olhar para uma rã e vai ver que aquele animal é venenoso, ele vai conseguir identificar por quê, tá? Ele também vai conseguir fazer alguns procedimentos de primeiros socorros, então ele vai saber que ele não precisa fazer um torniquete, que o torniquete é prejudicial, ele vai saber que ele precisa levantar aquela área, se foi na mão, ele vai precisar levantar aquela área, então isso tudo ele vai conseguir fazer depois. Com relação às medidas profiláticas, ele conseguir observar que ele precisa olhar o calçado, né, que ele vai vestir, bater a roupa para ver se não tem nenhum material lá, né, observar se ele vai passar numa área que tem grama, ele precisa observar direito por onde ele está passando, certo? E com relação e ele também vai conseguir fazer algumas atividades com relação à promoção da conservação ambiental. Então, se ele encontrar eventualmente uma serpente, eu espero que ele não vá matar aquela serpente, né? Então, que ele vá observar o caminho que aquela serpente vai percorrer e deixar ela seguir o caminho dela, certo? E com relação aos conteúdos atitudinais, já são mais voltados para modificação de percepção, de valores, perspectivas, eu vou ter que o meu aluno ele vai conseguir desenvolver
uma atitude de respeito e valorização pela biodiversidade, pelas espécies de animais. Ele vai também reconhecer a importância de cada um desses animais para a manutenção do equilíbrio ecológico. E ele também vai ter, eu espero, né, que ele tenha uma diminuição de comportamentos arriscados, que são esses, por exemplo, né, você vê uma aranha, você já quer matar a aranha. Isso não é necessariamente, isso nem é recomendado que você faça, na verdade, né? Então, a gente tem uma mudança de atitude desse aluno com relação aos animais peçonhentos, né? Por que elencar esses conteúdos, esses conteúdos, né, os conceituais, os procedimentais e os atitudinais, eles são importantes? Porque o que aparece no nosso pré-projeto como conteúdo vão aparecer lá no nosso plano de trabalho, no nosso plano de aula como objetivo, tá? O objetivo geral, o objetivo específico, eles vão ser muito mais facilitados quando a gente tem, né, nesse nosso pré-plano, já elencados os conteúdos, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho hoje lá no meu pré-plano de aula, que no meu conteúdo procedimental eu tenho que a diferenciação de animais peçonhentos e animais venenosos é uma habilidade que eu gostaria que meu aluno desenvolvesse, lá no meu plano de aula final, esse conteúdo procedimental, ele vai virar um objetivo específico. Então, lá no meu plano de aula, eu só faço essa mudança, né? Saio de conteúdo procedimental para objetivo específico, e ele se torna, então, o objetivo específico, diferenciar animal peçonhento e animal venenoso, certo? Então, é uma coisa que vai puxar a outra. Então, essa nossa aula de hoje, ela é só relacionada a esse preenchimento, certo? Vocês vão preencher ele num documento, como eu falei, Word, mas eu gostaria que vocês colocassem ele no AVA em PDF, porque isso facilita muito, facilita que não saia da formatação e a gente consiga fazer a leitura, né, sem que tenha mudado letra, tamanho, nada. Coloquem lá na atividade 1, certo? Então, eu solicito que vocês enviem ele em PDF. Eu também gostaria que ele tivesse no máximo 3 páginas, tá? Você consegue colocar ele no AVA até a próxima aula, até a próxima terça, dia 19. Eu vou mandar por WhatsApp para vocês agora o arquivo em branco, o modelo preenchido por mim em PDF, certo? E daqui a algumas horas eu subo essa gravação lá no meu canal. Quem perdeu a primeira aula, tem lá já. A primeira aula já está lá no meu canal do YouTube, que eu deixo todas as minhas aulas lá. E então é isso. Alguém tem alguma dúvida com relação ao preenchimento, com relação a alguma coisa? Professora, Oi. eu não sei se você já falou na aula passada ou agora, que eu queria tirar uma dúvida sobre esse plano de aula. Ele é obrigatório Certo. ser uma aula de 50 minutos, pode ser de 2 aulas seguidas, 2 horas aula, 3 horas aula, como que é isso? A princípio, ele é uma aula só de 50 minutos. Só que eu vou dar uma dica para vocês. Eu acho que, pensando já no TCC de vocês, se vocês quiserem pegar o plano de aula e a sequência de aulas que vocês já vão dar naturalmente, como você está falando, por exemplo, né? Aula de 1 dia, 2 dias, 3 dias, você já consegue transformar essa experiência da aula no seu TCC. Mas para a minha disciplina agora, ela só precisa ser um plano de aula de 50 minutos. Ah, tá. Agora, só de 50 minutos. Agora, se o seu sistema é aquele sistema de a tarde toda de aula, a manhã toda de aula, e se você quiser expandir e já pensar em fazer um plano de aula maior, pensando em 4 horas de aula, ou 1 dia, 2, 3 dias de aula, não tem problema, tá? Mas o mínimo é que ele seja um plano de aula de 50 minutos. Ah, tá bom então. Outra dúvida é que eu fiz uma atividade
com a colega na disciplina passada. Certo. E aí a orientadora do TCC dela falou que não era para ela fazer mais em dupla, que cada um vai ter um orientador diferente, não dá certo. Aí eu queria saber se eu posso usar esse material da aula passada, da disciplina passada. O plano de aula? Eu não teve plano de aula, assim, não cobraram, era para desenvolver atividade prática na escola. Aí você está querendo usar o quê? Pegar a experiência e já enquadrar no modelo aqui? Era sobre teias e cadeias alimentares. Pode fazer. Então eu posso fazer um plano de aula para a sua disciplina de 50 minutos, teias e cadeias alimentares, e já tentar fazer tipo uma sequência didática de 2 horas aulas para fazer Pode. o TCC, né? Exatamente. Exatamente. É que tem muitas pessoas que estão afastadas de escola, eu mesmo estou afastado de escola. Eu vou iniciar o doutorado agora essa semana, e está corrido demais, está complicado para ir em escola fazer atividade. Eu queria pegar uma coisa que já passou. Eu também sou concursado anos iniciais, aí eu não tenho experiência com sexto ou nono, só em estágio. Aí fica complicado. Aí eu estou pensando em pegar a atividade da disciplina passada, que eu fiz em dupla com ela. Tem umas fotos. Será que vão cobrar evidências, fotos? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque a próxima disciplina, se eu não me engano, ela é só voltada para a implementação. Então, eu acredito que já na primeira, eu acho que até a segunda semana da próxima disciplina, você já tem que ter entrado em sala de aula e feito tudo. E aí depois vocês começam a discutir com relação ao que deu certo, o que deu errado, né? É porque, assim, cada professor também tem uma metodologia diferente, né? Então, eu não sei como é que o próximo professor vai conduzir, mas eu acredito que ele vai solicitar, sim, foto, vídeo, né? Tá bom, então. Obrigado. Tá? Aí, assim, caso... vamos fazer, gente, o plano de aula, tentar fazer ele mais voltado, como eu falei para vocês, né? O plano de aula, ele tem que ser facilitado para a sua realidade, né? Como o André falou que ele talvez tenha uma dificuldade de entrar dentro de sala de aula, também pensem nisso, né? Pensem em como você vai conseguir facilitar a vida de vocês com relação a isso. Como eu falei para vocês, o plano, ele é um plano de 50 minutos, porque a gente ainda tem escolas que, infelizmente, fazem, né, a primeira aula é biologia, a segunda é história, a terceira é geografia. Mas a gente também tem outras escolas que fazem corrido, né, fazem o período condensado, que é mais semelhante ao que a gente tem nas graduações, que, na minha opinião, é melhor, porque a gente consegue ter mais tempo para trabalhar com mais coisa, né? Mas façam de acordo com o que vocês acreditam que vocês vão conseguir implementar para a próxima disciplina. A Gláucia. Fala, Gláucia. Olá, professora, boa noite. O ano passado, eu fiz as atividades no ensino fundamental. E esse ano, eu estou com turma do primeiro, segundo e terceiro série. Mas eu posso estar adaptando as atividades para essas turmas do ensino médio? Pode, gente. Essa é a oportunidade de vocês fazerem ajustes no que vocês fizeram na disciplina passada para a realidade de vocês desse ano, tá? Porque, de novo, já é na próxima disciplina que vocês vão ter que entrar em sala de aula e desenvolver esse plano de aula. Então, como eu falei para vocês, se vocês escolheram subtemas que agora não servem para vocês, essa é a oportunidade de vocês mexerem no que vocês já fizeram, mudarem eixo, mudarem subtema, escolherem outro conteúdo, escolherem a turma correta já para ser aplicado esse plano para a próxima disciplina. Ok, obrigada. Eliciane. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Semana passada, não deu para assistir a aula, aí eu fiquei com algumas dúvidas. Não sei se a senhora até falou semana passada, porque ainda não tive tempo de assistir o vídeo. Mas, assim, nessa disciplina agora, a gente tem que fazer só o plano de aula, que a gente vai aplicar só na próxima disciplina? Exatamente. Então, no caso, a gente não vai ter que fazer nada no momento em sala.
Não, no momento em sala, não. Ah, entendi. Tá? Agora, na próxima disciplina, é com certeza. Né? Então, vocês saem da minha disciplina com o plano de aula fechado, para na próxima disciplina, vocês pegarem ele e colocarem dentro de sala de aula. Pamela. Professora, eu queria só saber o tempo de duração dessa disciplina e quando que começa a próxima, para eu me organizar e conseguir dar o conteúdo que eu teria programado, né? Seria programado no DCT. Essa disciplina, ela termina oficialmente dia 23, que é o sábado presencial. E aí, a próxima, ela começa, deixa eu só confirmar aqui rapidinho, ela vai começar dia 6/4, tá? Tá bom. A minha disciplina, ela foi do dia 2 e vai terminar do dia 23 em março, e dia 6/4 começa a próxima. Maria. Boa noite. Boa noite. É o seguinte, a senhora apresentou aí um plano de aula todo esquematizadozinho, bonitinho. Esse plano de aula que a senhora apresentou para a gente agora, ele vai estar disponível já no momento agora para a atividade 1, para a gente colocar? Já. Eu vou colocar... eu estou mexendo aqui na plataforma e ele não está lá. Pois é, isso é um problema da plataforma. Essa plataforma, que é do Ciências E10, ela é a mesma para o Brasil inteiro. E ela não deixa os professores mexerem. A única coisa que eu consigo mexer é colocar nota. Então, todos os materiais adicionais eu vou ter que passar para vocês via WhatsApp. Pois é, tá? Porque quando eu clico aqui, quando clico, só tem aqui para você adicionar o envio. Isso. Lhe destina para a página, mas não tem nada. Exatamente. E aí o prazo para enviar essa atividade aí não é hoje, o último prazo, até o dia 12? Não, é até dia 19. Essa atividade 1? É. Aí a atividade 2? A atividade 2 já é da outra semana. Ela começa do dia 19 e termina dia 23. Então, a do dia 2, do início do dia 2, vai até o dia 19? A atividade do dia 2 não teve, né? Que é são quatro formas que a gente trabalha na semana, né? A gente tem do dia 2 foi a apresentação da disciplina. Hoje é a primeira atividade, que é a atividade 1. Aí, dia 19, abre a segunda atividade e dia 23 é o presencial no polo. Então quer dizer que eu não estou atrasada, porque eu tinha entendido como se no primeiro dia daquela aula lá a gente já tivesse que fazer esse plano de aula e já colocando o conteúdo que a gente trabalharia e o subtema. Já o último dia seria hoje, mas nesse caso eu me enganei. Era só para você ler, só para você escolher. Entendi, tá. Obrigada. Tá? Mas eu vou colocar quando a gente terminar a aula, eu subo para vocês lá no WhatsApp o modelo preenchido que eu fiz com a minha aula hipotética e o modelo do Word para vocês preencherem. A Glaucia levantou a mão de novo, não, né? Mais alguém tem alguma dúvida? Calma, deixa eu olhar aqui. Professor, disponível da gravação. A gravação ela vai ficar disponível um pouquinho mais para frente, que demora um pouco para eu receber a gravação via e-mail, e aí eu subo para o canal. Coloquei o canal aqui já. Não tem cronograma de aula presencial ainda, tá? Eu vou resolver com os tutores nessa semana ou na próxima. E aí eu falo para vocês. E o cronograma de disciplinas que são oferecidas esse ano, se eu não me engano, a coordenadora Priscila falou lá na própria aula que teve do dia 2, né? Numa aula magna desse ano. Mas é só solicitar para ela, tá? Mais alguma dúvida? Alguém?
Não, ninguém dúvida? Bom. Eliciane? Outra dúvida, professora. A gente vai preencher tudo bonitinho. Aí, se tiver alguma dúvida sobre preenchimento, a gente pode entrar em contato com a senhora Pode. via WhatsApp, no UFT, não sei como é que está funcionando. Pode via WhatsApp. Ok, obrigada. Tá. Gláucia, você ainda está com a mão levantada. Eu vou baixar aqui. Não sei se você quer falar comigo ainda. Pode baixar, professora. Tá. Bom, dúvidas? Não? Então é isso, gente. Então a aula fica por aqui. Eu vou mandar agora o modelo em Word, o PDF preenchido. É para fazer atividade até dia 19, certo? E quando eu terminar de subir a gravação no YouTube, eu disponibilizo ela para vocês. E eu também vou deixar esse PDF, vou deixar todo o material que eu apresento para vocês aqui, eu coloco ele também no WhatsApp, certo? Eu estou lá no WhatsApp, quem quiser falar comigo pode falar. E é isso. Então a gente volta a se falar na próxima terça, certo? Mesma hora, mesmo local. Então, obrigado pela presença de todo mundo. Boa semana para vocês, né? O resto de semana. Tchauzinho. Tchau, boa noite. Tchau e obrigado. Tchau.